Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam também. Nós vamos dar continuidade nessa manhã, depois de um momento de louvor tão gostoso, né? Na verdade, nós louvamos não porque é gostoso para nós, mas porque agrada ao coração de Deus em primeiro lugar. E ainda que a tristeza esteja presente, ainda assim o nosso louvor é um louvor digno para aquele que na verdade é digno, né, de toda a nossa adoração e em qualquer circunstância, não é? Nós vamos dar continuidade à nossa carta, à nossa exposição de 1 Timóteo, irmãos. 1 Timóteo, chegamos aí na 18ª parte, né, da exposição de 1 Timóteo. Vamos entrar hoje no capítulo 6. Deus permitindo, essa será a penúltima exposição dessa carta. Então, capítulo 6 de 1 Timóteo, nós vamos tocar aí do versículo 1 até o 10. 1 Timóteo 6, de 1 a 10. Acompanhem comigo, em suas Bíblias, a leitura. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Até aqui. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, tudo que há em mim, Senhor, que seja controlado pelo Teu Espírito Santo. E também, Senhor, aos meus irmãos, a todos nós que estamos ouvindo a Tua palavra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo também nos dê ouvidos de ouvir, nos dê corações mansos o suficiente, humildes e vazios, não enfatuados, para que possamos ainda aprender da sã doutrina. Senhor, que todos nós estejamos aqui vazios de nós mesmos, para que possamos então acolher a Tua palavra, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ó Deus, eu te peço isso, Senhor, edifica o Teu povo, alimenta as Tuas ovelhas, dê direção, dê sabedoria, prudência, graça a todos os Teus eleitos, Senhor, para que andem firmes na Tua fé, na fé em Cristo, para que andem firmes na Tua verdade e não negociem os Teus princípios, mas que todos nós possamos chegar até aquele dia firmes, de pé diante do Filho do Homem. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos. Portanto, mais uma vez, fala conosco através dessa porção da Tua palavra. Eu rogo em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, então, essa é a 18ª parte da exposição de 1 Timóteo. Nós vamos falar sobre o tema a integridade dos legítimos e a avareza dos falsos mestres.
Na verdade, esse é o tema maior que nós vamos compartilhar a partir do versículo 3, mas nós vamos ver também um outro tema, um pouco menor, por assim dizer, nos versículos 1 e 2 do capítulo 6. Tá? Então, o que nós vimos até aqui, ou melhor, nas últimas exposições de Paulo, aqui para Timóteo, nessa carta, nós vimos que as igrejas de Éfeso, elas tinham que tomar muito cuidado nos momentos de honrar ou de julgar, até de disciplinar os presbíteros ou os aspirantes ao presbitério ou ao ministério nas suas igrejas locais. Eles tinham que tomar muito cuidado, tanto por um lado para honrar, para não criar uma idolatria, entre aspas, mas também tomar cuidado na maneira como a igreja deveria disciplinar ou exortar os presbíteros da igreja local, os pastores dessas igrejas, né? Então, é para tomar todo esse cuidado. Então, Paulo ensina, não tem problema vocês honrarem, orem pelos seus pastores, nós vimos isso, supram as necessidades deles, necessidade é muito diferente do que ostentação, né? Necessidades é muito diferente do que ostentar ou querer oferecer mais do que o necessário, né? Que nós vamos ver hoje. Então, orem por eles, pelos pastores, supram as necessidades dos pastores, sejam gratos a Deus por eles, mas também exorte-os se necessário, ou quando necessário, exorte-os. Por quê? Paulo nos diz, nenhuma autoridade está acima das Escrituras. Nenhuma autoridade está acima das Escrituras. Ok. Então, nós vimos, aplicando para nós, para a ICCG, nós vimos que o presbitério vigente, junto com a junta diaconal e toda a membresia da igreja local, todo esse conjunto, né, liderança e liderados da igreja cristã em Campo Grande devem ser prudentes, imparciais e muito criteriosos na ordenação de novos líderes. Eu falei sobre isso naquela parte que Paulo fala, não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém, para que não seja participante dos seus pecados, caso haja. Então, Paulo fala sobre isso. Se você quiser consultar o nosso regulamento, eu mencionei, né, no regulamento interno da ICCG, parte B, você encontra isso no capítulo 2, sobre a disciplina eclesiástica, no capítulo 3, sobre a liderança da comunidade, ok? Dito isso, agora nós vamos passar para um outro tema, como eu disse aqui. Agora, nós vamos ver as orientações que Paulo dá às igrejas de Éfeso, a Timóteo, para que ele levasse as igrejas de Éfeso, quanto às atividades dos servos, daqueles que eram funcionários, não é? De alguns patrões ali na cidade, estavam debaixo, né, da autoridade de patrões, trabalhavam para servir esses homens, essas pessoas, né? Então, era como eles deveriam se comportar, e também nós vamos ver as novas precauções contra os falsos mestres e a avareza. Vejam, Paulo, não somente Paulo, João, fala sobre isso também nas suas cartas, nas 3 cartas de João, nas cartas de Pedro, na epístola de Tiago, de Judas, especialmente, e também na de Hebreus. Enfim, em todos os autores do Novo Testamento, nós vemos em todas as cartas do Novo Testamento, pouco ou muito, nós vemos exortações contra o perigo dos falsos mestres. Por quê? Porque se é pela doutrina, pela verdadeira doutrina, a palavra de Deus, pura e simples, pregada com fidelidade, que a igreja sobrevive, destruindo essa base com a falsa doutrina dos falsos mestres, Satanás destrói a igreja. É simples assim. É o alicerce da igreja, a pregação fiel das Escrituras. Não havendo isso, a igreja morre. Simples assim. Né? Então, Paulo tem esse cuidado, e mais uma vez ele vai de novo falar aqui no final dessa carta sobre isso. Né? Então vamos lá. Versículos 1 e 2, o tema aqui é como os funcionários, os servos, deveriam se comportar e tratar os seus patrões. Primeiro versículo,
Paulo diz assim, que eles deveriam, todos os servos que estão debaixo de jugo, ele não fala aqui se é debaixo de jugo de algum patrão crente ou não, mas nós entendemos pelo versículo 2 que provavelmente nesse versículo 1 ele está falando sobre patrões que não eram cristãos, patrões que ainda eram descrentes, né? Então ele diz, mesmo debaixo desse jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Senhor com letra minúscula aqui é o patrão deles, né? Mas tem um propósito, porque os funcionários, esses funcionários que eram crentes, de patrões incrédulos, por que eles deveriam honrá-los? Honrar aqui, considerem dignos de toda honra, seria com todo respeito, com toda obediência, com todo temor. Ainda que tiver que falar alguma coisa que seria contra a fé deles, ainda assim, com todo respeito, eles deveriam conversar com seus patrões, com seus chefes, né? Com respeito, com dignidade, com honra, né? Mas não é lógico, nós entendemos o princípio fundamental da obediência. Qual é o princípio fundamental da obediência? Nós já falamos quando pregamos para as irmãs, para as mulheres, né? Que a submissão aos seus maridos, ou aqui no caso, a submissão aos seus patrões, vai até o limite em que a obediência do servo crente tem, para obedecer totalmente o patrão, ele tem que entrar na área de pecado ou desonrar a Deus. O maior está acima do menor, sempre. Deus está acima de todo homem. A autoridade da palavra de Deus ou de Deus sempre está acima de qualquer autoridade, seja marido, seja patrão, seja pai, mãe, enfim, sempre está acima de qualquer autoridade, a autoridade de Deus. Então, mas mesmo assim, dentro desse limite, ainda que seja assim, por mais absurda que pareça a ordem, desde que não seja pecaminosa, o crente deve obedecer. O cristão deve obedecer. Se ele está ali trabalhando para aquela empresa, para aquele patrão, para aquela firma, enfim, né, para aquela diretoria, ele deve submeter a ela, né, deve submeter, honrar. Mas ele diz que há um propósito aqui. Essa obediência que você não vai ver nos seus colegas de trabalho, ou se você é um servo crente, que está trabalhando para alguém, que não é para uma empresa que não é crente, ou o seu patrão não é crente, e você continua honrando esse homem, você vai perceber que alguns colegas de trabalho não vão seguir os seus caminhos em uma obediência, né, firme, uma obediência honrosa, né, respeitosa diante do patrão, e alguns vão se rebelar e você não vai entrar naquele caminho. Desde que não seja, lógico, mais uma vez, desde que não seja pecado aquilo que você tem que fazer, você tem que obedecer. Dentro desse limite, muitos não vão, e vão até te chamar de bobo, né? De uma pessoa, né, tonta que está obedecendo como se fosse vaquinha de presépio. Sabe a história da vaquinha de presépio, né? Nos presépios, aquelas vaquinhas que ficavam fazendo assim o tempo todo, né? Acho que não tem mais, agora todas têm pescoço duro. Então, mas tinha algumas que ficavam fazendo assim, sim, o tempo todo, né? E assim as pessoas falam que às vezes nós somos como vaquinhas de presépio, né? Acusam nossas esposas disso, né? Mas elas sabem que não são, elas não precisam ficar se defendendo. Elas sabem que elas estão obedecendo em primeiro lugar a Deus e honrando seus esposos. E da mesma forma, os funcionários e patrões incrédulos também estão obedecendo por causa do Senhor, né? Então, Paulo diz que há aqui a necessidade de um bom testemunho. Por quê? Ele termina o versículo 6. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, para que esses funcionários, estejam dando bom testemunho diante dos homens, para que a evangelização dos incrédulos, ou a apresentação, a maneira com que eles brilham como filhos de Deus, no meio de uma geração de trevas, corrompida, corrupta, perversa, eles vão brilhar como astros no mundo, como luz no meio das trevas, e isso vai impactar alguém, para que os incrédulos não ganhem força quando falam mal deles, quando falam mal da maneira com que eles obedecem aos seus patrões, porque eles estão fazendo isso por causa de Deus,
para a glória de Deus. Acima de tudo, eles estão fazendo isso não olhando em primeiro lugar para o seu patrão, mas olhando em primeiro lugar para o seu Deus, que ordena essas coisas. Não é? Então, versículo 2, ele diz que os irmãos que têm patrões crentes, eles não devem perder o respeito. Mais uma vez, ele fala quase a mesma coisa. Também os que têm senhor fiel, 2 agora, né? Versículo 2. Não o tratem, patrão fiel, ou senhor fiel, quer dizer crente. Fiel aqui é o crente, é o patrão crente. Não o tratem com desrespeito. Por quê? Porque ele é irmão. Mais digno ainda de honra é quando você é um funcionário de alguém que é crente. De fato crente. Então você deve honrar esse irmão, não tratá-lo com desrespeito. Desrespeito aqui seria alguma coisa assim, uma liberdade excessiva, né? Ele é meu irmão, ele é meu patrão, mas ele é meu irmão, então eu entro a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, não aviso nada, não deixo nenhum recado, né? Eu vou tratando assim, é meu irmão, eu tenho liberdade na casa do meu irmão, né? E vou fazendo o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que tenha mais respeito ainda, porque ele é irmão. Olha só, continua. Pelo contrário, ou seja, não tratem com desrespeito. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço, do seu bom trabalho, é crente e amado. Paulo está dizendo o seguinte: se ele é teu irmão e ele é filho do mesmo pai que você, então trate-o com honra, com respeito, com dignidade. Não vem com essa, não. É porque é irmão, eu posso aprontar na firma dele, fazer o que eu quero, pegar dinheiro no caixa sem falar nada, não é? Desrespeitando esse homem. Não. Faça ao contrário. Seja mais honrado ainda, tenha mais respeito ainda com esse homem, porque ele é teu irmão. Perceberam que nos dois casos, qual é a referência dos servos? Seja para patrão ímpio, seja para patrão crente. Qual é a referência deles? Deus. Teo-referente, mais uma vez. Uma vida teo-referente. Ter Deus como referência. Eu obedeço àquele homem, por mais chato que ele seja, por causa de Deus. Esse é o ponto, não é? Portanto, então, o motivo de servirem bem, acima de tudo, é por terem Deus como referência maior em tudo o que eles deveriam fazer, o que esses servos deveriam fazer para a glória de Deus acima de tudo. Ok? Então, esses são os 2 primeiros versículos. Entrando agora num outro assunto, alguns dizem que com essa separação ensina e recomenda estas coisas, no final do versículo 2, alguns dizem que agora ele vai falar uma coisa mais séria ainda. Outros dizem, não, ele já falou as coisas sérias, agora ele vai falar uma outra. Eu acho que nenhum nem outro, acho que todas as coisas que Paulo escreveu aqui são sérias. Ensina e recomenda estas coisas, quer dizer assim, eu vou continuar falando, o que eu já falei é sério e ainda vou continuar falando sério. O ensino que vem agora, então, ele vai falar sobre os falsos mestres, né? Ele vai falar sobre as novas precauções contra os falsos mestres e contra a avareza. Agora ele vai falar sobre o problema também da avareza, ok? Versículos 3 a 5, Paulo vai descrever algumas evidências dos falsos mestres. Ele vai descrever mais uma vez, lembram-se que desde o início ele vem falando sobre algumas qualificações, não são qualificações na verdade, são evidências, não é? Da vida desregrada, desrespeitosa ou insubmissa à sã doutrina dos falsos mestres. E agora ele vai falar de novo. Quando a gente vê repetições assim, o que a gente guarda no coração? Primeira coisa que você pensa, quando vê alguém que repete o mesmo ensinamento. A primeira coisa que vem no teu coração, não parece que aquilo é muito importante? Parece que a pessoa que nos ensina está querendo mesmo que a gente preste muita atenção e não se esqueça daquilo. Pelo menos para mim dá essa impressão, não sei se vocês têm essa mesma impressão. Então, ele vai falar, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e
com o ensino segundo a piedade. Ele está falando o seguinte: há pessoas, ele não vai dizer aqui nomes, mas ele vai dizer tipos de pessoas, e ele está falando aqui de alguém que assumiu a posição de mestre. Já está ensinando na igreja, já está, pelo menos, dando sinais de que ele quer ensinar, que ele quer passar alguma instrução para as pessoas. Não sei se oficialmente ou extraoficialmente, pelos bastidores, ou em casa, ou pela mídia, ou seja lá, pelo púlpito mesmo, eu não sei como. Mas ele diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Ele está querendo dizer o seguinte: primeiro, existem outras doutrinas que não é a sã doutrina, não é a doutrina verdadeira. E essa doutrina falsa, que é outra doutrina, no começo do versículo 3, ela é totalmente diferente das sãs palavras ou sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela não ensina piedade. Vocês sabem o que é piedade, né? Piedade é uma vida que glorifica a Deus, é viver de modo digno para a glória de Deus, viver em obediência aos princípios de Deus. Isso é uma vida piedosa, tem Deus como referência e tudo ele faz para a glória de Deus. Isso é uma vida piedosa. Então, a sã doutrina não ensina vida piedosa, a falsa doutrina não ensina vida piedosa para ninguém. E aqui está dizendo, em primeiro lugar, primeiro ponto, primeira característica que Paulo vai dar aqui, primeira evidência desses falsos mestres, é que eles estão se desviando da fé. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles não concordam. Perceberam aí? Se alguém ensina outra doutrina em primeiro lugar, ele diz que eles não concordam, ou seja, primeiro vem de dentro para fora. Primeiro começa no coração. Eles não concordam com os ensinos de uma determinada igreja local. Eles não concordam, eles discordam. O coração deles rejeita aqueles ensinos, aquelas aplicações, a maneira com que uma igreja ensina e, consequentemente, leva à piedade dos membros. Ele não concorda. Esse falso mestre está rejeitando em primeiro lugar em seu coração. Consequentemente, ele vai passar a ensinar. Primeiro rejeita e depois passa a ensinar aquilo que ele rejeita. Olha o perigo. Começa aí. Isso significa, se ele rejeitar a sã doutrina, ele está se desviando da fé. Quando se fala as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, ele está querendo dizer o seguinte, Paulo está querendo dizer o seguinte: o que Jesus Cristo falou lá nos evangelhos, é só isso? Não, é isso e mais o que Cristo continua falando através dos apóstolos. É só isso? Não, é o que o Espírito de Cristo falou desde Gênesis. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Cristo está ensinando, Ele é o Verbo divino que está presente desde a fundação do mundo, e as palavras das Escrituras do Velho e do Novo Testamento são inspiradas por Deus e são poderosas para fazer com que o homem de Deus amadureça, cresça, se desenvolva. Então, as sãs palavras do Senhor Jesus é simplesmente a Bíblia toda, a Bíblia toda. Esses homens então não concordam com o que a Bíblia fala e passam a ensinar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os falsos mestres perdem o juízo. Eles perdem o juízo. E o entendimento espiritual, a mesma coisa, né? Assim eles ficam orgulhosos. Veja o versículo 4. Diz assim: esse aí, ou seja, o falso mestre é enfatuado, nada entende. Para aí. O que significa a palavra enfatuado? Enfatuado é alguém que está cheio. Ele é orgulhoso, ele é soberbo. Uma pessoa cheia de si mesma, cheia de conhecimento, como se fosse um pedaço de espuma
que você enfia num balde de água, você aperta ele assim, quando você solta, ele enche de água, não é? Se você tivesse condições de tirar aquela espuma cheia de água, colocar num outro balde, não ia entrar mais água nenhuma do outro balde nessa espuma que já está cheia. Por quê? Porque ela está enfatuada, ela está cheia, ela não absorve mais nada. Então, esses falsos mestres estão cheios de si mesmos, cheios de entendimento espiritual, entendimento que eles acham que têm, né? Mas aqui a Bíblia diz que eles estão enfatuados, Paulo diz que eles estão enfatuados e nada entendem. Não tem mais capacidade de aprender. Por quê? Porque está cheio, está transbordando, não tem mais um coração humilde, vazio o suficiente para aprender. Então eles acham que eles são os mestres. Todo mundo pode falar, né? Mas eles é que estão sempre certos. Eles acham que eles estão sempre, porque eles estão enfatuados e nada entendem e estão ali achando, né, que são os maiores. Eles perdem toda a capacidade de absorver ensinos, porque eles estão cheios, transbordantes daquilo que eles mesmos estão colocando em seus próprios corações. Por quê? Porque é a sã doutrina que eles estão cheios? Não, eles estão cheios daquilo. Eles rejeitaram essa doutrina e encheram de outra coisa, que não é o Evangelho, não é a palavra de Deus. Então eles se enfatuaram disso e não entra mais nada. Enfatuados. Segundo ponto, então, eles estão enfatuados, eles perdem o juízo, perdem o entendimento espiritual e não aprendem mais nada. Terceiro ponto, terceira característica do falso mestre, aqui na sequência, eles ficam espiritualmente insanos. A palavra aqui no versículo 3, tem a mente 5, né? Tem a mente pervertida. Volta um pouquinho no versículo 4. Eles têm mania por questões e contendas de palavras que vão desencadear um monte de coisa, que nascem um monte de coisa. Isso aí pula um pouquinho, mas eles estão aqui apresentando uma mania por questões e contendas. Eles gostam de brigar, de questionar, de ir para cima, de falar, né, coisas que eles gostam disso. É uma maneira doentia e gostam dessa briga, por assim dizer. Briga teológica. Eles gostam de encrenca. Eles são pessoas que têm essa doença. Aqui a palavra leva para o lado de doença, e no versículo 5 também confirma, a mente pervertida, lá no versículo, homens cuja mente é pervertida, não sei se está assim na versão que você tem, mas aqui a tradução eles têm uma mente doente, eles são doentes. Então, essa mania doentia, insana, de querer brigar por contendas de palavras, de querer quebrar o pau com quem é contra eles têm essa situação nos seus corações, é uma característica de um falso mestre, né? Então, eles estão pervertidos, doentes, por causa dessas discussões tolas, que não levam a nada, não produzem nada, a não ser problemas sérios, né? Mas elas produzem, vejam o que elas produzem. Né, esse tipo de insanidade dessas pessoas produzem, versículo 4 novamente, de que nascem, né? Acharam aí? Depois que fala, eles são loucos, né, ou têm a mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Eles gostam de brigar e não gostam de parar. Sabe aquela coisa? Aquela coisa assim, aquela frase, né, aquele ditado popular, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Eu gosto de briga, eu gosto de encrenca, eu gosto de bate-boca na internet, eu gosto de quebrar o pau, né? Então, é esse tipo de gente. E isso vai produzir o que dentro de uma igreja? Produzem inveja, eles são pessoas invejosas, e são provocadoras, porque eles gostam de, sabe aquela coisinha, aquela setinha, aquela palavra que parece
é uma palavra até mesmo carinhosa para alguma pessoa, mas na verdade ele quer aquilo que a gente fala, né, popularmente, joga verde para colher maduro, né? Aquelas palavrinhas, eles estão ali provocando alguma coisa, né? Eles têm a inveja, essa provocação e pior, eles têm difamações e suspeitas malignas. Aqui você pode juntar as duas. Eles gostam de mostrar ou de fazer com que as pessoas que eles querem angariar para serem seus discípulos, eles tenham uma mente que seja corrompida para que eles não mais respeitem ou não mais considerem as pessoas que são seus oponentes. Vocês entenderam? Por exemplo, uma pessoa que é um falso mestre e ele tem um outro pastor, um outro líder que combate a sua infidelidade, esse falso mestre vai tentar fazer de tudo para colocar na cabeça das pessoas que esse verdadeiro pastor, verdadeiro líder, é um homem corrupto, ele tem alguma coisa errada, a família dele não vai bem, ele não tem fruto, ele não dá fruto, enfim, ele vai fazer difamações e colocar suspeitas malignas nos corações das pessoas incautas. O que é uma pessoa incauta? É uma pessoa despreparada, né? Ela está desarmada a ponto de receber qualquer coisa. É um perigo isso. É um perigo estar desarmado a ponto de não ter nenhum filtro, né? Nenhum filtro. Recebe qualquer coisa, então se o irmão falou, está certo. Tome cuidado. O filtro da nossa vida precisa ser as Escrituras. Então, é o que ele faz. Ele está querendo aqui colocar no coração dessas pessoas, né, essa difamação contra os verdadeiros mestres de uma igreja, fala mal desses verdadeiros mestres, para que as pessoas criem suspeitas malignas, para que as pessoas também comecem a olhar para aquele verdadeiro mestre com os olhos tortos, né, como dizem, né? Opa, esse cara não é tão fiel assim. Na verdade, ninguém é fiel e perfeito em tudo, só que precisa ser fiel na aplicação da palavra em uma vida de arrependimento. Todo líder tem falhas, nenhum líder é perfeito, mas ele tem que aprender o caminho do arrependimento, o caminho da cura, o caminho da humildade, pedir perdão quando ele erra, e ele continua servindo com fidelidade a Deus, continua ensinando as Escrituras com fidelidade, não o que ele pensa, não o que ele acha, e não a doutrina que ele cria no seu próprio coração, mas ele continua pregando a verdade, e aí então ele continua fielmente ali. Esse é o verdadeiro líder, é o líder que a gente confia, que nós passamos a confiar nessas pessoas, né? Então, existe sim uma maneira de você filtrar. Essa é a terceira situação, né? E eles, por fim, o que eles provocam? Se eles estão lançando suspeitas malignas dentro da igreja, eles vão provocar divisões. Vai dividir a igreja. Eu sou do time do Zé. Eu sou do time do... Tem algum João aqui? Acho que não, né? Eu sou de um time, eu sou do outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Cria divisão. Esse é o objetivo deles, criar divisão. Desmoralizar o ministério que está caminhando para poder ganhar força, poder trazer divisão, discórdia dentro da igreja. Então esse é o alvo dele. Um dos alvos dele. Quarto lugar, qual é a quarta característica? É que eles vai chegar no fundo do poço. Sabe qual é? É esse versículo 5. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eles vão chegar no fundo do poço. Qual é esse fundo do poço? É quando eles ficam privados da verdade. Quem esconde a verdade deles? São os pastores que param de pregar para eles? São os pastores verdadeiros que param de dar conselhos para eles? Quem esconde a verdade deles é Deus. Deus tira a capacidade de eles compreenderem a verdade, ficam privados da verdade, que seria a única coisa que poderia salvá-los de si mesmos, que seria o único remédio que poderia trazê-los de volta à sensatez e à fé cristã genuína.
e eles estão privados dessa verdade, eles estão sem remédio. Eles não vão mais ter condições de voltar, de serem curados. Vocês entenderam aqui a situação difícil? E começam a achar um outro Deus. Qual é o outro Deus? O dinheiro. Eles começam a entender que eu posso fazer tal coisa em nome de Deus, em nome do Evangelho, para ganhar uns troquinhos aí. O objetivo deles é angariar lucro. Viram aí no final do versículo 5? Né? Supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, em última instância, quarto lugar, a outra característica deles é que eles estão privados da verdade, os falsos mestres estão privados da verdade, que seria a única possibilidade de salvação para eles, e eles começam a ter um coração totalmente ganancioso. Ganância que não somente está ligada a ganho financeiro, a lucro financeiro, mas também seria, eu tenho poder nas mãos, né? Eu tenho capacidade de enganar ou trazer pessoas para mim, né? Eu tenho essa capacidade de persuasão. Isso também é uma ganância. Eu quero juntar pessoas atrás de mim. Quer dizer, você não está fazendo discípulo para Cristo. O falso mestre não faz discípulo para Cristo. Faz discípulo para si mesmo. Essa é uma ganância também. Querer ter poder, né? E esse domínio sobre as pessoas, né? Ainda que não grosseiramente, né? Ainda que não violentamente, né? Como? Explicitamente. Mas assim, né? Nos bastidores, mas ele tem um certo domínio, ele ganha pela palavra doce, né? Pela maneira com que ele, né, conversa. E é isso, ele vai tendo essa capacidade, essa ganância, né? De ter gente atrás dele e também de ter o lucro. Aqui Paulo vai falar sobre o lucro financeiro, sobre a fonte de lucro. Aqui o lucro sim, é dinheiro. É dinheiro, é bens materiais, é dinheiro, é o ouro, né? Então essas pessoas começam a ter esse problema. Então, enfim, resumindo tudo, o alvo dos falsos mestres é a autossatisfação. O eu deles é maior do que Deus, de Cristo, maior que Cristo. O eu deles está no trono, é a vontade deles, a autossatisfação. E o Deus deles agora passa a ser o próprio ventre. Quem disse isso? Paulo. Paulo falou isso aonde? Aos Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 19, Paulo diz isso, quando ele fala que esses homens, eles chamam esses homens falsos mestres de inimigos da cruz de Cristo. E ele fala para a igreja de Filipos, não sigam a ele, fiquem firmes na verdade. Mas antes um pouquinho ele fala, e o Deus deles é o seu próprio ventre, ou seja, eles mesmos são o seu próprio Deus dessas pessoas. Então vejam o perigo. E é isso que Paulo está exortando aqui os irmãos das igrejas em Éfeso. Agora ele passa a falar sobre instruções contra os perigos da ganância. Ele vai mostrar os perigos que afetaram também esses falsos mestres e que nenhum de nós está isento. Você não pode olhar para um falso mestre e dizer assim, eu não caio nessa como ele caiu. Não diga isso, querido. Não diga isso, minha irmã, meu irmão. Porque o mesmo coração que está lá nele é o mesmo coração que está aqui dentro e aí dentro também. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões. E se não fosse a graça de Deus me segurar e te segurar, nós já teríamos feito coisas piores. Teríamos feito coisas piores do que esses falsos mestres. Então não olhe com superioridade para essa situação deles. Mantenha-se num caminho de misericórdia, de oração até por eles e oração por si mesmo, para que você não caia, porque você, se está de pé ainda, busque a Deus, para que você não caia, para que eu não venha a cair. Então, agora Paulo vai dar essa instrução para nós todos, para todos. De 6 a 10, agora Paulo mostra que a piedade, realmente ele usa esse argumento dos falsos mestres. A piedade é fonte de lucro. Aí Paulo vai falar, versículo 6, de fato, é verdade. A piedade é fonte de lucro. Então ele está mostrando isso, que a piedade de fato é. O caminhar do cristão com Deus, que é a piedade, ou andar com Deus,
né, do cristão, é sim uma fonte de lucro, só que é uma fonte de lucro plenamente, totalmente satisfatória, totalmente aprazível. O que é prazível? É que dá prazer. Deus nos concedeu, no final dessa carta ele vai escrever, Deus nos deu todas as coisas para o nosso aprazimento, para o nosso próprio prazer. Mas ele vai falar quais são essas coisas. E ele diz aqui no versículo 6, que essa fonte de lucro é totalmente aprazível e ela não acaba. Ela é eterna. Ela é eterna. Então, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, ele vai passar a falar o seguinte, versículo 6. Em primeiro lugar, ele ensina que o que nós conquistamos aqui não será útil e nem necessário para a vida eterna ou a vida por vir, para a eternidade. Ele diz no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, mas no versículo 7, por quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo está querendo dizer assim, a nossa vida aqui nesse mundo, que é a vida de caminhar com Deus, a vida de piedade, ela é uma fonte de contentamento. Ela é uma fonte de lucro. Aliás, ela é uma fonte de lucro. Por quê? Porque em si mesma, ela é o contentamento. O andar com Deus já é um contentamento. Quando nós olhamos para onde nós iríamos se não tivesse Deus chegado na nossa vida, aí a gente fala assim, Deus me livrou de algo terrível, e isso me alegra. Isso é fonte de prazer. O meu futuro está garantido nas mãos do meu Redentor que me salvou e intercede por mim, vai me levar para os céus, para a glória eterna de coisas tão maravilhosas que eu ainda nem tenho noção do valor dessas coisas eternas. E por isso eu me encho de contentamento, ainda que eu não tenho isso em minhas mãos, mas eu já tenho contentamento. Porque eu sei que o futuro que me espera é um futuro glorioso. O futuro que espera o verdadeiro crente é glorioso. Então, ele em si mesmo, olhando para o futuro, né, ele é uma fonte de contentamento. Ele é uma fonte de lucro, porque ele traz esse contentamento. Né? Aqui parece que Paulo faz uma jogada de palavras, né? Mas lucro no sentido de trazer benefício, lucro sempre é benefício, porque se não fosse benefício seria prejuízo, né? Paulo não fala que é fonte de prejuízo, é fonte de lucro. E esse lucro sempre é bom, né? O lucro sempre é bom. E se ele é bom, ele traz contentamento. Então, as duas coisas estão unidas aqui. Lucro é contentamento. Se você está cheio de contentamento, você lucrou com alguma coisa. Porque não há lucro que não traga contentamento. Né? Então, ele está querendo dizer isso. Versículos 6 e 7. Em primeiro lugar, nós não trazemos nada e não vamos levar nada. Ele está querendo dizer que a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, num mundo que não é o nosso mundo. Numa terra, numa nação que não é a nossa nação. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é a nossa casa. E nós vamos passar disso aqui. Nós temos muito mais vida para viver, além do que esse pequeno tempo que nós vamos pisar nessa terra. Pequeno tempo. Então, e se Deus nos trouxe sem nada, quando você nasceu, você já veio com corrente de ouro, com uma roupa chique, de festa, né? Sapato brilhando, né? Um mocassim lá até nem lembro mais as marcas chiques aí de sapato masculino, não lembro mais. Você não veio com nada disso. Você veio zerado. Nu veio ao mundo e nu voltou, como diz Jó. Né? Jó diz isso. Nu eu vim, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Então, assim nós viemos. Não vamos levar nada. Da mesma forma que você não veio com nada, você não vai levar no caixão, no teu caixão de defunto. Se alguém, a tua família, tem gente que costuma fazer isso, né? Colocar as riquezas, algumas riquezas da pessoa que está morrendo, do finado ali, né? Dentro do caixão. Sabe o que vai acontecer? De madrugada, os coveiros vão lá, abrem o caixão e tiram tudo, porque o morto não vai fazer nada com aquilo. Né? Então, não tem sentido, você não vai levar nada, ok? Então, é o primeiro argumento de Paulo, você veio sem nada e vai voltar sem nada. Então, isso você precisa entender, porque isso vai trazer você contentamento
com o que você tem. Em segundo lugar, versículo 8, olha lá. Tendo, o que ele fala aqui? Qual é a palavra que está na sua Bíblia? Sustento. E que mais? Como? Com o que nos vestir. Sustento significa literalmente o necessário para a sobrevivência. Sobreviver. Ah, mas é pecado então comer caviar? Não, se você pode comprar, compra, meu irmão, não tem problema não. E me chama que eu vou comer um pouquinho com você, que eu nunca comi caviar. Não tem problema nenhum você comer bem. Tem problema comprar roupa cara? Não, não tem problema nenhum. Se você não ficar devendo, depois a polícia vai lá na tua porta bater para você pagar a conta. Não faça isso. Mas se você pode comprar, não tem problema. Só que, se isso for o motivo do seu contentamento, está errado. Isso não pode ser o motivo do seu contentamento. Aqui ele diz literalmente, o sustento e com que nos vestir. O que nos vestir aqui envolve, sim, a proteção de um teto, uma casa, um lugar para morar, um ambiente seguro, onde eu possa pôr minha família, inclui. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, em segundo lugar, Paulo, ele não está impedindo de nós labutarmos, de nós trabalharmos para ter o necessário para a nossa peregrinação terrena. Ele não está impedindo de trabalharmos, de ganharmos mais, de termos um sustento. O alimento, as roupas e um teto para morar são coisas totalmente legítimas, são coisas legítimas. Então, ele não está falando que a gente não pode ter nada. Ele não está falando isso. Mas que Deus, em primeiro lugar, prometeu dar essas coisas. Se você olhar Mateus 6, de 25 a 34, é o que Jesus deixou bem claro, que os ímpios procuram desesperadamente essas coisas. Vocês não. Por quê? Porque vocês sabem que o vosso Pai Celestial sabe muito bem do que vocês necessitam. E Ele vai dar, porque Ele cuida das aves dos céus, Ele cuida dos lírios do campo, e vocês não precisam ficar ansiosos por essas coisas que o Pai vai dar. De alguma maneira o Pai vai dar. O quê? O pão nosso de cada dia e um abrigo. E roupas. Talvez não seja a que eu quero, a que você quer, mas é a que Ele quer para nós. E é o suficiente para nós. Saiba disso. Às vezes a gente fica, às vezes a gente olha no guarda-roupa e fala assim, puxa, só tenho um par de tênis. Um exemplo, Mas quantos pés você tem? Eu tenho 2. Então, um par de tênis dá para 2 pés, É o suficiente. Tá bom. Se você fosse uma centopeia, você ia precisar de mais, 50 pares de tênis, 50 vezes 2 dá 100. Centopeia, 100 pés, Mas você não é. Então, você não precisa. Um par de tênis é o suficiente para você durante um período aí. Mais para frente, você compra outro se precisar. Tudo bem, se tiver condições. Mas não faça besteira de fazer dívida por causa disso. Ou daquilo que nós vamos falar daqui a pouco, chamado ostentação. Não é isso que Deus nos propõe. Então, as coisas que são necessárias, Deus vai nos prover. Não há ostentação ou coisas luxuosas demais. Então, é necessário aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Quem ensina isso, mais uma vez, Paulo aos Filipenses, ele deixa bem claro, tudo posso naquele que me fortalece. Posso o quê? Posso passar por horas de fome e horas de escassez, de fome, mas também por horas de abundância. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos, é um ensino, irmão, é uma escola, a escola do contentamento. Nós vamos ter lições difíceis e as primeiras nós vamos errar, nós vamos falhar. Não é fácil aprender a vida de contentamento, mas aplique isso na sua vida, exercite isso, agradeça pelo que você tem e não fique se lamentando pelo que você não tem e você já começou bem a escola do contentamento. Agradeça por aquilo que você tem. Ok? É isso que Paulo está fazendo. Então, vamos entrar nessa escola. Terceira coisa que Paulo fala aqui em terceiro lugar, versículos 9 e 10, encerrando, Paulo vai dizer que além do futuro inútil das riquezas, primeira lição, que nós não trouxemos, nem vamos levar nada das riquezas,
E também de termos aprendido o contentamento com o que nós temos, a segunda lição. A terceira, agora, Paulo apresenta uma situação extremamente perigosa. Agora ele vai falar o perigo de não estar contente, de estar insatisfeito. Viram? Vamos fazer uma comparação aqui com o falso mestre. Ele está ele está enfatuado de ensinamento, de aprendizado. Ele não quer mais aprender nada, ele está enfatuado. Mas o coração dele é um saco sem fundo quanto à riqueza, ao dinheiro. É um saco sem fundo. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito. É o homem que é avarento. Então, versículos 9 e 10, em terceiro lugar, ele está querendo dizer isso. Que esse é o perigo. Ele está mostrando aqui que ou ele serve ao dinheiro, ou ele serve a Cristo. Ou ele tem o dinheiro como seu Deus, Mamon, ou ele tem Deus como seu Deus, que é o Deus Cristo Jesus. Não dá para servir dois deuses ao mesmo tempo. Ou vai abandonar um, aborrecer um, ou vai servir ao outro, com fidelidade. Quem disse isso? Jesus, no Sermão do Monte. Não dá para ter duas coisas. Não dá para servir dois deuses. Ou ele caminha no caminho que serve o dinheiro, coloca o dinheiro como alvo, ou ele anda no caminho da fé em Jesus Cristo, da confiança em Deus que Jesus Cristo nos dá. São dois caminhos, né? Então, aqui ele está mostrando que o sofrimento e a apostasia, que ele menciona aqui no versículo 9 e 10, vamos ler, versículos 9 e 10. Ora, os que querem, perceberam aí que eles querem, não é que eles são obrigados, né? O desejo do coração deles é um desejo que não tem freio, desenfreado, eles querem ficar ricos. Então ele coloca a riqueza em primeiro lugar, ele atropela quem quer que seja, para conquistar a riqueza. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, ele está mostrando que existe um prejuízo para aqueles que não estão satisfeitos, que não aprenderam o caminho do contentamento, de querem mais, e querem mais, e querem mais, e mais, e nunca para. Eles nunca estão contentes. Eles caem nessa cilada que a tentação provoca. Nessa cilada, eles caem nas suas próprias concupiscências. Concupiscências aqui é o desejo do seu próprio coração. Ele não está falando do diabo aqui. Ele está falando do coração do homem, o coração humano. Que o coração, quando não tem Deus como seu Deus, ele vai por outra coisa como Deus, passa a ser um ídolo. E aqui é o dinheiro, a riqueza. E ele vai terminar no versículo 10 dizendo, porque o amor do dinheiro, ou seja, é uma paixão tão grande como se o dinheiro fosse o seu Deus. É um amor que cultua o dinheiro. É um amor que adora o dinheiro. É um amor que faz tudo pelas riquezas, pelo dinheiro, por ter mais. Ele tem esse alvo supremo na vida dele, ganhar dinheiro. Então, quando ele tem isso no seu coração, esse amor pelo dinheiro, diz que é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. O que é um desvio da fé? De novo, apostasia. Queridos, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é a apostasia. A Bíblia diz que os descrentes vão sim para o inferno, aqueles que não creram em Jesus. Mas aqueles que uma vez creram, andaram com o Senhor, e depois o rejeitaram, diz que é pior que o cão que volta ao seu próprio vômito, ou a porca lavada que volta para a lama. É pior. O apóstata, o que se desvia, eles se desviam da fé, ou seja, o futuro deles é a destruição eterna no inferno, e aqui mesmo, e a si mesmo se atormentam. Ele não pode transferir para ninguém, porque aqui Paulo diz que é a si mesmos. Eles buscam esse tormento para si mesmos, que é buscar o dinheiro. Vai cair nesse tormento e muitas dores. Muitas dores. Então, fechando, queridos, esse é um estágio
quando o coração deseja desenfreadamente obter dinheiro, riquezas, e colocando no seu coração como o seu Deus. Então o problema que Paulo diz aqui não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, a adoração ao dinheiro, o culto ao dinheiro. Ter o dinheiro como alvo supremo da sua vida. Então, ter dinheiro, estudar para ganhar melhor, é lícito, queridos. Não tem problema estudar, ter um desejo de poder, quem sabe, passar de nível, né? Como é que fala? Promoção. Passar de nível no joguinho de videogame, né? Mas é ser promovido dentro da empresa. Qual o problema? Se for de forma lícita, não tem problema nenhum. Fazer um concurso para passar também para outro cargo melhor, qual o problema? Faça, querido. Faça para a glória de Deus. Só que não coloque isso como a maior expectativa da sua vida. Então aqui agora a gente vai para as aplicações. Por exemplo, além de serem apegados, agora vamos falando de novo sobre os mestres, os verdadeiros e os falsos mestres. Vamos fazer as nossas conclusões e aplicações. Além de serem apegados e submissos à sã doutrina, à palavra de Deus, além de serem apegados, obedientes à palavra de Deus, os mestres de uma igreja, ou os aspirantes a serem esses mestres quem são? São os presbíteros dentro da igreja. Eles também precisam ser provados em 3 áreas da sua vida. Quais são? Primeiro nós falamos hoje, dinheiro. A sua ganância, a sua avareza, a sua ambição, a maneira como lidam com o dinheiro e os bens materiais. Como eles lidam com o dinheiro e os bens materiais. Ele é uma pessoa generosa? É pecado um presbítero ser rico? Não. Desde que a riqueza não esteja em primeiro lugar na sua vida. Se ele for generoso, se ele for um homem cheio da graça de Deus, disposto a repartir, não tem problema nenhum. Então, primeiro ponto aqui que ele precisa ser testado é nas suas ambições por dinheiro e bens materiais. Segundo, como lidam com seus desejos sexuais. Porque tem acontecido em muitas igrejas, homens chamados de pastores, entre aspas, que são verdadeiros lobos, atrás de ovelhas, e eu estou falando da ovelha feminina, tá? Infelizmente, e a gente vê isso acontecendo quase toda hora. Desejos sexuais, perigo. Terceiro, orgulho espiritual, achar que ele sabe tudo e não tem mais lugar para aprender, não precisa mais aprender nada, já está cheio de si mesmo, cheio de entendimento, está orgulhoso, orgulho espiritual. Ninguém precisa me ensinar. Eu me basto, eu dou conta. Isso é enfatuado. Segunda lição, a vida cristã que glorifica a Deus, a vida piedosa, tem em si mesmo, nessa vida piedosa, nessa caminhada com Cristo, que é a vida piedosa, tem em si mesmo uma fonte de lucro e contentamento. Por quê? Em primeiro lugar, porque a pessoa que pratica isso, ela confia em Deus, ela descansa em Deus, ela sabe que se ela não tem alguma coisa hoje, é porque ela não precisa. E não sai que nem louca correndo aí, que nem, né, gente insana, né, louca correndo atrás de coisas. Não, ela descansa em Deus, ela sabe esperar em Deus, descansar em Deus. Então, primeira coisa é isso. E ela também se satisfaz na pessoa de Jesus, não nas bênçãos de Jesus, que Jesus pode dar. Ela se satisfaz no relacionamento com Jesus, em andar com Jesus. Ah, queridos, como isso está tão distante das nossas vidas nesses dias. Uma vida de intimidade com Deus. Eu digo por mim. Ter uma vida cheia a ponto cheia de Cristo, de tanta satisfação nele, que a gente consegue até passar pelas maiores privações da vida com contentamento, com alegria. Como nós precisamos, eu sou o primeiro que precisa disso. Por quê? Porque Jesus ensina
que isso tudo vai fazer com que nós também, no âmbito terreno, aqui nos nossos relacionamentos, nós sejamos generosos. E quanto mais eu sou generoso, mais eu estou satisfeito em mim mesmo, mais eu posso compartilhar com vocês, dar para vocês, repartir com vocês, sejam ensinamentos, seja dinheiro, seja comida, seja roupa, seja qualquer outra coisa, né? Eu posso compartilhar com vocês, né? Então isso é fonte de contentamento. João, capítulo 4, abra comigo, versículos 13 e 14 do Evangelho de João. Jesus diz assim, quando falava com a mulher samaritana que estava tirando água do poço e deu para ele. Ele diz assim, versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Que água? A água que sai do poço, a água normal que a samaritana tirou do poço, deu para Jesus. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede, viu? Só que não satisfaz plenamente. Versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe o que significa isso? Contentamento. Ele não está falando de água literalmente. Ele está falando que você se relacionar comigo e você beber da água que eu te dou, da minha palavra, de uma intimidade comigo, você nunca mais vai ter sede. Você vai ter uma satisfação, um contentamento, e mais do que isso, Jesus diz que não somente vai deixar de ter sede, mas vai ter uma outra coisa. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele a mesma palavra usada por Paulo lá, fonte. Fonte. Fonte a jorrar para a vida eterna. Jorrar para quem? Para quem está do teu lado. Para quem está do meu lado. Eu vou jorrar esse contentamento, essa alegria. Eu vou falar desse Jesus que me satisfaz. Eu vou transbordar Jesus para as outras pessoas. E isso, diz Jesus, é uma fonte de contentamento. É uma fonte de alegria. Como que eu sei disso? Como você sabe disso, irmão Nilton? Porque ele falou. Ué, mas ele falou? É sim, Paulo diz que ele falou. Atos 20, versículo 35. Diz o apóstolo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso fazer o quê? Socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. 2 pontos. Quais são as palavras do próprio Senhor Jesus? Fala comigo, mais bem-aventurado é dar que receber. Então há uma fonte de contentamento quando nós guardamos para nós, quando você não quer repartir, você quer acumular tesouros? Não. Há uma fonte de alegria, de contentamento, de prazer quando você dá, quando você reparte. É mais bem-aventurado, é mais alegre aquele que dá. Ah, mas eu nunca tenho para dar. Espera aí, olha direito. Aqui ele não está falando para os ricos, ele está falando para todos. Ele não está falando somente para quem tem sobrando, ele está falando para aquele que nem tem. Ele está falando para aquele que tem o mínimo. Ah, mas o mínimo, se é o mínimo. Reparta, aprenda no pouco, e Deus te fará fiel no muito. Aprenda a repartir, ainda que pareça que você não consegue. Dê um passo de fé. Irmão, eu não estou pregando prosperidade aqui, pelo amor de Deus. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu não estou falando que nem pastores como é que é? Do Evangelho da Prosperidade, né? Não, eu não quero que ninguém aqui passe fome, não é isso que eu estou falando. Mas se você tiver um prato de comida e souber repartir aquele prato com um outro irmão, você vai se sentir satisfeito. Você vai ficar mais feliz em dar do que em receber. Quem disse isso? Eu? Não, quem disse isso foi o Senhor. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove, experimente, dê um passo de fé. Terceira coisa que a gente aprende, e encerrando, nas cartas dos autores aqui do Novo Testamento, nós vemos claramente, então, a preocupação deles com a invasão dos falsos mestres e da falsa doutrina nas igrejas locais, como eu falei no começo, né? Há um perigo.
Talvez eles fossem, naquela época, tivessem sido acusados de, entre aspas, donos da igreja. Você já ouviu essa expressão? Ah, o fulano lá é dono da igreja. Você é dono da igreja? Eu já cansei de ouvir isso. Cansei de ouvir isso. Resposta? Não, eu não sou dono da igreja. Mas eu cuido dela como se fosse. Eu cuido dela como o melhor que eu posso. Eu cuido dela como, ainda que ela não é minha, não é do Rodrigo, não é dos pastores, mas ela é do meu Senhor. Eu vou prestar contas a esse meu Senhor quando Ele voltar, pela igreja dele. Então, eu vou fazer o melhor. Parece para você que eu sou dono da igreja? Problema seu. Mas zelo existe, de todos os pastores. Com quem a gente aprende isso? Com o precursor de Jesus Cristo. Quem foi o homem que veio para trazer a verdade e batizar Jesus Cristo? Ah, já falei, né? Batizar Jesus. Quem foi? João Batista. Sabe o que João Batista fala? Ele diz o seguinte, lá em João, capítulo 3, 27 a 30, ele diz assim, ninguém pode receber coisa alguma, olha só, ninguém, né? Ou seja, o que você tem, o que eu tenho, o que um pastor tem, o que um presbítero tem, o que o diácono tem, ele recebeu de quem? De cima. Então, ele diz, volta lá, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas, aí ele põe uma vírgula, né? Uma vírgula, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou o Cristo, mas como precursor de Cristo, eu vou até a morte para fazer o melhor que eu puder. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma comparação. O que tem a noiva não é o precursor, não é aquele que está cuidando da noiva, é o eunuco precursor. Aqui seria mais ou menos um eunuco que cuida da noiva do noivo. O eunuco não é o dono da noiva, ou não é o noivo, né? A noiva não pertence ao servo eunuco, como João Batista aqui. Mas ele diz o seguinte, o amigo do noivo, que é ele, João Batista, ou aqueles que estão servindo no pastorado de uma igreja, o amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vocês sabem o que o João Batista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, eu tenho zelo pela maneira com que eu vou apresentar Cristo para o mundo. Eu tenho zelo pela maneira com que eu vou batizar aqueles que pertencem a Cristo, que é a noiva de Cristo. Eu tenho zelo para cuidar da noiva de Cristo, apesar que ela não é minha noiva, mas eu vou fazer o melhor para cuidar dessa noiva, como se eu mesmo fosse o dono dela. Como se, não estou dizendo que ele é. Vocês entendem, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então o pastor de uma igreja não é o dono da igreja, mas ele precisa fazer isso aqui que Paulo ensina, cuidar para que os falsos mestres não entrem e façam uma bagunça dentro da igreja. Você na tua casa, você põe cadeado no portão da frente, ou não? Chave no portão da frente, você não põe? Você põe? Você fecha para quê? Para que nenhum ladrão entre e faça uma bagunça dentro da tua casa, né? A igreja tem que ter portas, tem que ter filtros, tem que ter alguém que zele pela igreja, os zeladores da igreja. E esses zeladores vão ter que, muitas vezes, botar a gente para fora. Porque são os falsos, que vão fazer bagunça. E vão xingar a gente, sim. Ah, você está vendo? Ah, aquele lá parece dono da igreja. Ele vai responder para Deus. Deixa ele falar, né? Mas a gente vai continuar cuidando da igreja. Amém? Até que o Senhor volte, ou até que Ele nos recolha, né? Eu queria pôr agora a última frase, né? Vocês podem ler comigo, rapidamente? A ênfase principal do apóstolo é clara, a saber, que a cobiça é um mal que destrói a própria vida da pessoa, ao passo que a simplicidade de vida e o contentamento são virtudes belas
que se assemelham a Cristo. Em resumo, ele não está a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Quem disse isso? Quem escreveu isso foi John Stott, no comentário que eu estou estudando sobre 1 Timóteo. Amém? Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a viver essa vida de contentamento. Também uma vida zelosa pela Tua igreja. Senhor, que nós possamos estar cheios de Ti, Senhor, contentes com aquilo que temos, para poder também amar e cuidar dos nossos irmãos, cuidar uns dos outros. Senhor, isso não está limitado somente a uma liderança, a meia dúzia. É poucas pessoas que cuidam da igreja como oficiais, não, Pai. Mas é cuidando uns dos outros, Senhor, que todos nós sejamos membros ativos, frutíferos dentro do Teu corpo. Para que a Tua igreja cresça, Senhor, em conhecimento, em sabedoria, em maturidade espiritual e também, se for da Tua vontade, em número. E que no nosso meio não haja nenhum necessitado, que seja extremamente necessitado, mas que nós saibamos repartir para que ninguém tenha necessidade extrema. Ó Deus, nós Te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém, Pai, amém.